Mateus capítulo de número 5, versículo de número 7, nós estamos numa sequência das bem-aventuranças, onde nós já vimos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e aqui nós estamos e vamos ver hoje essa sétima bem-aventurança. Mateus 5, versículo de número 7, nós não vamos se ater simplesmente a esse texto, mas nós iremos ver um pouco mais de forma abrangente que significa misericórdia, e significa dizer que nós iremos meditar em outras passagens. Mas o texto bíblico diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, nós temos visto, aqui nós já podemos meditar na primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito. E a primeira categoria, ou a primeira etapa das bem-aventuranças, elas são dirigidas da pessoa em si mesmo, do seu relacionamento consigo mesmo para com Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que veem a sua situação e olham para a misericórdia e a graça de Deus. Veja que isso é uma coisa particular do indivíduo para com Deus. A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, pela sua pobreza espiritual, pela sua incapacidade diante de Deus. Mais uma vez, podemos ver que é uma coisa particular, pessoal, do indivíduo para com Deus. E a terceira e a quarta bem-aventurança são os mansos, e são os que têm fome e sede de justiça. Logo, significa dizer que essas primeiras quatro bem-aventuranças são da pessoa, do indivíduo, do particular para com Deus. No entanto, a partir dessa quinta bem-aventurança, ela começa a extrapolar e ela começa a transcender o relacionamento que temos com nós mesmos e que temos com Deus. E ele transcende de forma que agora ela começa a atingir os demais. Por isso, nós podemos ver Jesus aqui dizendo: bem-aventurados os misericordiosos. Porque agora nós saímos um pouco da esfera do relacionamento que temos com Deus e agora, baseado na pobreza de espírito, baseado na fome e sede de justiça, baseado no nosso choro, baseado na nossa mansidão, agora, fundamentados nessas verdades, nós começamos a olhar para o próximo com misericórdia. Então, meus irmãos, é a partir daqui que nós devemos olhar para os outros, para os demais, para as pessoas que são irmãos em Cristo e para as pessoas que também não confessam, não creem e não comungam da mesma fé que nós. No entanto, irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer é como nós devemos exercer misericórdia. Como nós devemos exercer misericórdia? E a primeira resposta é com alegria. Romanos capítulo 12, versículo de número 8. Romanos 12, verso 8, diz o seguinte. Romanos 12, 8. A parte final do versículo diz o seguinte: o que exercita misericórdia, que exercite com alegria. Meus irmãos, o nosso Deus, em primeira instância, é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus de festejar. O nosso Deus é um Deus alegre em si mesmo, ou seja, no seu relacionamento trinitário, no relacionamento com o Filho, com o Espírito, eternamente Deus é feliz e satisfeito nesse relacionamento que Ele tem consigo mesmo, nas pessoas da Trindade, porque cremos em um único Deus, que são três pessoas. Então, Deus é feliz em si mesmo. E, da mesma forma, Deus também se alegra com aqueles que creem e se arrependem. Pois Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus disse que há festa no céu por um pecador se arrepender. Isso significa dizer, irmãos, que Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus feliz, sobretudo na vida daqueles que creem em Cristo, se arrependem dos seus pecados e se voltam para Ele.
Jesus disse que há festa no céu por um pecador arrependido. Isso significa que Deus é um Deus alegre, é um Deus feliz, é um Deus de graça que festeja juntamente com o pecador. Da mesma forma, irmãos, nós devemos ser pessoas segundo a palavra de Deus, segundo o pensamento e o ensinamento da palavra de Deus. Paulo disse que nós devemos exercitar misericórdia, irmãos, com graça, com amor, com felicidade. Jamais com o coração triste, jamais com uma cara fechada, jamais de forma pesarosa, jamais de forma penosa. Pelo contrário, o que Paulo ensina aqui aos romanos é que aquele que exercita misericórdia, que faça isso com alegria. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que devemos exercitar misericórdia, mas nós devemos exercitar misericórdia com alegria. Com alegria. Ao visitarmos uma pessoa doente, irmãos, ao abençoarmos uma pessoa com uma cesta básica, ao abençoarmos uma pessoa com remédio, com roupa, ou com qualquer outra coisa, irmãos, que façamos isso alegres, felizes, satisfeitos, saltitantes, para que Deus seja devidamente louvado, engrandecido e honrado. De forma nenhuma, irmãos, nós devemos fazer tais coisas como exercer misericórdia de forma triste, de forma pesarosa, de forma penosa. Porque muitas vezes, irmãos, nós fazemos o bem, mas nós fazemos com pesar, com tristeza e com angústia. Mas o ensinamento bíblico é de que nós devemos fazer todas essas coisas, irmãos, com alegria no coração. E infelizmente, irmãos, em certas ocasiões nós fazemos o bem, mas fazemos não de forma alegre, não de forma feliz, não de forma satisfeita, mas de forma pesarosa. Por isso que eu falei, irmãos, que Deus é um Deus de alegria, que se alegra por um pecador que se arrepende. Veja bem, esse pecador, nós pecadores, passamos a vida inteira transgredindo a lei de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus. Mas Jesus revela os bastidores do céu, dizendo que quando um se arrepende, há festa no céu. Então Deus não fica pesaroso, Deus não fica rancoroso, Deus não fica pensando no passado. Pelo contrário, Ele apaga e ali, de forma alegre e satisfeita, Ele recebe o pecador. E isso deve fazer com que nós, irmãos, exercitamos misericórdia uns com os outros de forma feliz e alegre, irmãos.